Combat les bons combats Combate bom combate de la foi. da fé. Saisis la vie éternelle Agarra a vida eterna, à laquelle tu as été a appelé qual você foi chamado. et pour laquelle tu as fait une qual? belle confession Fizeste uma bela confissão en présence d'un grand nombre na de presença de témoins. muita gente de testemunhos. Écoutez, Escuta, je vais partager avec nous eu quero compartilhar 3 thermomètres 3 termômetros pour connaître la température de ta foi. para você conhecer a temperatura da tua fé. Est-ce que tu as encore la foi? Será que ainda tens fé? Est-ce que tu crois encore? Crês ainda? Je ne parle pas la foi selon Ephésiens chapitre 11 verset 1. Não estou a falar da fé do Efésios capítulo 11, versículo La 1. foi c'est une ferme É uma assurance firma a segurança des choses qu'on espère. das coisas que nós esperamos. Une démonstration de ce qu'on ne voit Uma pas. demonstração das coisas que nós não estamos a ver. Ce n'est pas de cette foi que je Não parle. é essa fé que eu quero falar. Je parle la foi Eu quero falar da fé de celui qui croit aquele que crê que Jésus, que Jesus, il est mon sauveur. Ele é meu Salvador. Jésus, Jesus, il est mon Dieu. Ele é meu Deus. Jésus, Jesus, il a ressuscité Ele ressuscitou le 3e no jour. terceiro dia. Jésus, Jesus, il est à la droite du Ele está à Père. direita do Pai. Jésus, Jesus, il intercède en Ele ma faveur. intercede a mim. Même si je marche dans la vallée de Mesmo l'ombre quando de eu la ando no mort, vale da sombra da morte. même si tout le monde dit c'est impossible, Mesmo quando todo mundo fala que aussi é longtemps impossível. mon Jésus n'a pas encore parlé, Enquanto Jesus não falou ainda, je garde l'espoir guardo a esperança. parce que je crois Porque eu creio. à un Dieu vivant. Deus vivo. On nous a prêché de Dieu, Não, nos pregaram de Deus, on nous a prêché des prophètes, de profetas. mais aucun prophète Mas nenhum profeta a vaincu la mort. venceu a morte. Aucun. Nenhum. Jésus, Jesus, il est aussi prophète, ele também é profeta. mais il n'est pas seulement un prophète. Mas ele não é simplesmente profeta. Il est au-delà d'un prophète. Ele está muito mais acima de profeta. Il est Dieu. Ele é Deus. C'est lui Aleluia. que moi je prie. É essa pessoa que eu oro. Aleluia. Le thermomètre O termômetro pour mesurer para medir la température de ta a foi. temperatura da tua fé. Premier thermomètre, O primeiro termômetro é c'est la soif a sede de la parole de Dieu. da palavra de Deus. As-tu encore soif de la parole de Tens Dieu? ainda sede da palavra de Deus? As-tu encore soif? Ainda tens sede. Quand tu quittes ta maison Quando você deixa a tua casa pour venir à l'église, para vir na igreja, est-ce que tu prends le temps de prier, costumas a pegar tempo de de orar, dire Seigneur, de falar, Senhor, aujourd'hui je vais aller à eu l'église, quero ir à igreja, je vais écouter ta quero parole, ouvir a tua palavra. je veux que ta parole me bénisse. Eu quero que a tua palavra me abençoe. Combien de fois Quantas vezes? que tu l'as fait? Quantas vezes o faz? On vient à l'église, Nós viemos na igreja, tu te réveilles, você se acorda, oh, papa, papá, avec, tu viens comme ça. e você vem só assim. Pendant la semaine, Durante a semana, combien de fois quantas vezes que tu médites la parole de Dieu? meditas a palavra de Deus? Si tu sens, Se você sente, il n'y a plus cette soif, não tem mais essa sede, le désir de méditer la o parole de desejo de Dieu, meditar a palavra de Deus, d'écouter la parole de Dieu, escutar a palavra de Deus, sache que ta foi est malade. então saiba que você está doente espiritualmente. Pour ne pas dire tu as perdu la foi. Para não falar que você perdeu a fé. Perdre la foi, c'est quelque chose encore grave. Perder a fé é uma coisa muito grave ainda. Je ne crois pas que c'est ton cas. Eu não espero que seja o teu caso. Parce que quelqu'un qui a perdu la foi, A pessoa que perde a fé, il n'aime plus écouter de Jésus-Christ. ele já não quer saber de Jesus. Il ne va plus à l'église. Ele não vai mais na igreja. Il abandonne tout. Ele abandona tudo. Mais toi, tu n'as pas abandonné la Mas foi. você não abandonou. Mais ta foi est dans quel état? Mas a tua fé se encontra em que estado? Par hasard, n'est pas malade. Talvez não está doente. Jésus t'interpelle. Jesus está a avisar. On doit avoir la soif de la parole. Temos que ter a sede da palavra. Dire, oh Seigneur, Falar, Senhor, depuis le matin, desde de manhã, je n'ai pas encore lu la parole de ainda não Dieu. li a palavra de Deus. Jésus dit, Jesus disse, l'homme ne vivra pas seulement du pain, o homem não viverá simplesmente do pão, mais de toute parole qui sort de la bouche de mas de Dieu. toda a palavra que vem da boca de Deus. Donc la parole de Dieu, Portanto, a palavra de Deus c'est la nourriture é a nutrição, é a comida d'un enfant de Dieu. de filho de Deus. C'est la nourriture É a spirituelle. comida espiritual. C'est ce qui nourrit notre foi. É aquele que costuma alimentar a nossa fé. La Bible nous dit, A Bíblia fala, dans Romains chapitre 10, Romanos capítulo 10, verset 17, versículo 17. la foi A fé vient
vem de ce qu'on entend. daquilo que nós ouvimos. Et ce qu'on entend E aquilo que nós ouvimos vient vem de la parole de da Dieu. palavra de Deus. Aleluia. Qu'est-ce que tu entends? O que é que você costuma ouvir? Et quelle foi E que que tu tipo, as? e que tipo de fé que você tem? Alléluia. Amen. Deuxième thermomètre. O Je vais segundo finir. termômetro, Je vais aller vite. eu vou rapidamente, C'est la disposition du cœur. é a disposição do coração. Est-ce que ton cœur est disposé Será que o teu coração está disposto de recevoir la parole de de Dieu? receber a palavra de Deus? Il y a des gens, nous venons à l'église. Existem pessoas que vêm na igreja. Nous écoutons la parole de Nós Dieu. ouvimos a palavra de Deus, Mais ça nous passe. mas aquilo passa. Cela ne reste pas dans nos cœurs. Aquilo não fica dentro do nosso coração. Écoutez Matthieu chapitre 13, Escuta, Mateus versets 3 à 8. 13, 3 a 8. Vous pouvez lire à la maison. Vocês podem ler em casa. Je vais expliquer c'est quoi. Eu quero explicar o que é que isso significa. La Bible nous parle d'une parabole. A Bíblia fala de uma parábola. Jésus, il donne une parabole Jesus dá uma parábola d'un semeur de um semeador qui va semer une semence. que vai semear. Le semeur, c'est comme un prédicateur. O semeador é tipo um pregador. Pendant que je prêche, Na medida que eu vou pregando, j'ai tenté de semer. eu estou a semear. Et la semence, c'est la parole de E Dieu. a semente é a palavra de Deus. Maintenant, il y a 4 catégories de personnes. Agora, há aqui 4 categorias de pessoas. Et j'espère vous êtes les 4e catégorie. E eu espero que você seja a 4ª categoria. Le premier catégorie, A primeira categoria é, on nous parle, nos falam, le semeur a semé o semeador semeou, et la semence est tombée dans le chemin. a semente caiu no caminho. Les oiseaux sont venus, Os pássaros vieram ils ont mangé la semence. e comeram aquela semente. Qu'est-ce que cela veut dire? O que é que isso quer dizer? La réponse, A resposta, allez lire Matthieu chapitre 13, a resposta é Mateus capítulo 13, verset à partir de 18. de 18 para cima. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que é que a Bíblia está a falar? Qu'est-ce que cela veut dire? O que é que isso quer dizer? Le prédicateur prêche, O pregador prega. mais tu es distrait. Você está distraído. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Você não compreendeu a palavra de Deus. Et cela n'est pas gravé dans ton E cœur. aquilo não ficou gravado no coração. Quand tu sors ici, E quando você sai, tu sors comme si tu n'as pas entendu la parole de você Dieu. sai como se fosse não ouviu a palavra de Deus. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Essa é a primeira categoria de Nous pessoas. venons à l'église. Nós viemos na igreja, Nous, le prédicateur prêche, o pregador prega, mais ça te dépasse. mas aquilo você fica Parce todo, que tu n'es pas concentré. porque você não está concentrado. Tu es distrait. Você está distraído. Et le diable, il vient. E o diabo vem Il vole la e parole. ele rouba a palavra. Bien aimé, une seule parole Uma palavra só peut transformer toute ta vie. pode transformar a tua vida Une inteira. seule parole. Uma palavra. Mais quand tu es distrait, Mas quando você está distraído, c'est compliqué. é complicado. Deuxième catégorie. A segunda categoria é, Le semeur a semé. o semeador semeou, La semence est tombée dans le pierrot. a semente caiu entre as pedras, Là où il y a beaucoup de pierres. onde há muitas pedras. Et la semence essaye de pousser. Então a semente tenta sair, Mais comme il n'y a pas la terre, mas como não tem terra, comment on appelle ça? Bamisissa. racina. Les racines ne peuvent pas entrer. A raiz não pode entrar no subsolo. Et quand le soleil vient, E quando o sol vem, il va tout brûler. então queima tudo. Quelle est la catégorie de personnes? Tipo de categoria de pessoa. Des incrédules. Os incrédulos. Il écoute la parole de Dieu, Escuta a palavra de mais Deus, il a toujours le prétexte. mas ele tem sempre o pretexto. Ah non, 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 ça, le pasteur, il m'a prêché. O pastor me pregou. Ah non, 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 le pasteur, on l'a dit, ma situation. Ah, se contar a minha história no Non, non, pastor. non, ce n'est pas possible. Não, não é possível. Alléluia. Amém. Les gens qui refusent la parole de Dieu, Pessoas que afugentam a qui palavra de Deus, rejettent la parole que de Dieu, rejeitam a palavra de Deus. il est là, Ele está aí. il écoute la parole Ele de Dieu, escuta até a palavra de Deus, mais lui est cicaté. mas não pegou lugar. Troisième Terceira categoria. catégorie. Le semeur a semé. O semeador semeou, La semence est tombée dans les épines. a semente caiu nas picas. Et quand les épines poussent, Portanto, os picos, quando tentam ils levantar, vont étouffer la semence. estão a abafar a semente.
catégorie de personnes, categoria de pessoas. des blessés de guerre, Portanto, aquelas pessoas aleijadas da des guerra, gens qui ont des blessures intérieures, mutilados da guerra, aqueles que têm des feridas gens qui interiores, sont désespérés, découragés. pessoas que estão desencorajadas, Vous desesperadas na pouvez vida. les prêcher. Você pode pregar a palavra Vous de pouvez Deus. lui dire Dieu va faire. Você pode falar que Deus Il vous fará. dit ah pasteur Mas tika ele na yo, fala, deixa, tika na yo makambo oyo. eu sim bater. Solution eza sute. Não vai dar certo, não tem solução. Alléluia. Amém. Quatrième catégorie, Quarta categoria c'est que Dieu attend de nous. é aquilo que Deus espera de nós. La semence est tombée A semente caiu dans une bonne terre numa boa terra et cela a produit des e fruits. aquilo produziu frutos. Combien Quantos se trouvent dans cet état? se encontram nesse estado? Quand tu écoutes la parole de Dieu, Quando você ouve a palavra de tu dis Deus, waouh, você fala, uau, merci Seigneur, obrigado tu Senhor, m'as parlé você me aujourd'hui falou. et tu pratiques la E parole. você começa a praticar a Bien palavra. aimé, Bem amado, les chrétiens, o cristão, surtout de notre communauté, principalmente da nossa comunidade, nous sommes devenus des hypocrites. se tornamos hipócritas. L'apparence, Aparência, nous sommes des saints, nós somos santos, mais dans la pratique, mas na prática, zéro. zero. C'est pourquoi Por quê? nous prions beaucoup Nós oramos muito avec peu de miracles. e com poucos milagres. Parce que nous ne pratiquons pas la parole de Porque Dieu. nós não executamos a palavra de Deus. Nous choisissons des versets dans la Bible. Não escolhemos palavras, versículos na Bíblia. Ce qui me plaît là, Aquilo que me agrada c'est ça, é mon verset. aquilo. É aquele meu versículo. L'Éternel est mon berger. O Senhor é meu pastor. Je ne manquerai de Nada me rien. faltará. Il me fait reposer Ele me faz repousar dans le vert nos pâturage. pastos verdejantes. Ah, ça vraiment, Isto aqui, on peut le réciter sans lire. até posso falar sem ler a Bíblia. Mais quand Mas quando? la parole de Dieu dit, Mas quando Deus fala, si tu écoutes ma parole se você ouvir a minha et palavra tu le mets en e pratique, meter em prática, voici la bénédiction. vê as bênçãos. Mais si tu ne le mets pas en Mas se pratique, você não colocar em prática, voici la malédiction. Vê a maldição. Ah non, 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 non. Bah, Ah. pasteur, comment tu peux prêcher la como é que você malédiction? sabe pregar a maldição? Non, 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 ça vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Non, isso não Au sou nom d'accord. de Jésus, No nome de Jesus. je refuse ça. Eu refuso. Mais c'est la parole de Mas é a Dieu. palavra de Deus. Aleluia. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Dernier thermomètre. O último termômetro. Donc le deuxième, O segundo, pose-toi la question, pergunta a você próprio. est-ce que ton cœur Será que o teu coração est toujours disposé é disposto de recevoir la parole de a Dieu, receber a palavra de Deus afin que cela produise des fruits? para que possa produzir frutos? Troisième, O terceiro c'est la persévérance é perseverança dans la prière. na oração. Bien-aimé, celui qui a une foi stable, Aquela pessoa que tem uma fé inabalável c'est quelqu'un qui prie beaucoup. é aquela pessoa que ora muito. C'est quelqu'un qui aime la É prière. aquela pessoa que ama a palavra. C'est quelqu'un qui A oração. a toujours un temps É aquela pessoa que tem sempre tempo pour prier. para orar. Quand tu vois, Quando você vê, tu n'as plus cette envie você não tem mais essa vontade de prier, de orar. c'est que ta foi Então isso quer dizer a tua fé est malade. está doente. La foi et la prière, A fé e a oração ce sont des jumeaux. são gêmeos. Ils marchent ensemble. Eles andam juntos. Tu ne peux pas voir Você la não pode- foi stable Você não pode ter uma fé sans estável une vie de prière. sem uma vida de oração. Pose-toi la question. Pergunta-te a ti próprio. Combien de fois tu pries à la maison? Quantas vezes você ora em casa? Pas ici à l'église. Não é aqui na igreja. Parce qu'ici, on fait des semblants. Aqui nós fizemos, parece. Quand on prie, Quando oramos, le mur bouge. as paredes mexem. Mais si on dit, Mas se a gente falar, en tour de rôle, começar a falar que chacun commence à prier, e começar a pedir por começar a orar. vous allez dire, mais on est en face, il y a Bababa, Então vamos perguntar, estamos à frente dos mudos ou bien on est vraiment en face des personnes qui parlent. ou então estamos a falar com pessoas que falam? Alléluia. Amen. Vous savez, une prière, Vocês sabem, uma oração c'est un témoignage. é testemunho. Amém. Quelqu'un qui aime prier, Uma pessoa que ama a oração, tu peux contaminer celui qui est à côté de toi você pode contaminar a pessoa que está perto de ti. par tes paroles. Nas tuas palavras. Seigneur, Senhor, tu es tout puissant. você é todo Tu m'as poderoso. béni. Você Tu me m'as abençoa. donné le mariage. Me deixe casamento. Seigneur, Senhor, tu m'as donné les enfants. você me deixa filhos. Oh, qui est comparable quem à é toi. comparável a Tu você? es au-dessus. Você está Celui acima qui de est à tudo. côté de Aquela toi, pessoa que está perto de ti, il ne savait pas quoi prier. ele não sabia o que falar. Il prend les sujets de prière. E ele começa a te copiar. Il dit, oui, Seigneur. Ah, meu Senhor, Moi, je ne pensais pas ça. eu não pensava Oh, nisso. donc, tu m'as donné aussi le Você mariage. também deixa Oh, também moi aussi, casamento. je te dis merci. Então também, obrigado. Está a te copiar. Alléluia. Amen. Mais quand on est là, Mas quando a gente está aí, a dormir,
Il y a des gens qui se cachent dans le parler en langue. Há muita gente que se esconde no falar em língua. Ra, 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 Raba, bra, raba, bra, baba, bra, shondo, bra, robo, soko, sekere, roba, ba, brie, shekere, ma, ma, banana, ma, roba. ma. Oh! Oh! Mais nous maintenant, Mas então on est là, on n'écoute pas, on nós n'entend não pas. estamos a entender. Est-ce que je parle à une personne? Será que estou a falar a alguém? Est-ce que nous avons encore l'envie de prier? Será que ainda temos a vontade de orar? Est-ce que nous sommes persévérants? Somos perseverantes. Bien-aimé, si tu remarques Se você constatar, que tu n'as plus l'envie de prier, não tens mais a vontade de orar, associe-toi avec les autres. então tem que se associar com os outros. Cherche ceux qui ont encore le flamme. Procura aquele que tem chama de oração. Priez ensemble. Orem juntos. Ils vont te communiquer Eles vão te comunicar la flamme. a chama. Bien-aimé, sans la vie de Bem prière, amado, sem a vida de oração, on ne peut pas vaincre le diable. nós não venceremos o diabo. Sans la vie de prière. Sem a vida de oração. Vous savez, Vocês sabem, faites cette expérience. faça essa experiência. Décide de toi-même. Você próprio decida. Prends une décision Toma uma decisão. de dire, Seigneur, Fala, Senhor, pendant la journée, durante o dia, je vais commencer à prier 3 fois. quero começar a orar 3 vezes. Regarde dans ton emploi du temps. Vê o teu tempo. Choisis ne fût-ce que 10 minutes seulement. Escolha pelo menos que for 10 minutos. Aujourd'hui, tu vas prier 10 minutes. Hoje você ora 10 minutos. Demain, Amanhã, tu ne sauras pas, tu es dans les 20 minutes. você sem saber já está nos 20 minutos. Après-demain, Depois tu da es manhã, dans les 30 minutes. Você está em 30 minutos. Et regarde la semaine, comment ça va E você se vê passer. como é que a semana vai decorrer. Bien-aimé, on se charge de fardeaux. Nós às vezes nos colocamos Pendant que fardos. Jésus nous dit, Enquanto Jesus diz, venez à moi, venha a vous mim, tous qui êtes chargés todo aquele que está et fatigués, subcarregado e cansado, je vous donnerai du eu repos. vou vos dar repouso. Mais nous venons à l'église, Nós viemos na igreja avec nos charges, com as nossas cargas. nous retournons avec. Nós voltamos da mesma forma. Pendant que Jésus dit, Enquanto Jesus disse, venez à moi, venha a mim, déchargez-vous. descarrega. Bien-aimé, je dis toujours ceci. Eu falo sempre assim. Viens tel que tu es. Você pode vir do jeito que você é. Que tu sois alcoolique, Alcoólico, que tu sois criminel, criminoso, que tu sois sorcier, mesmo que você é que feiticeiro. tu sois qui que ce soit. Não importa. Seja Viens que tel for, que tu es. seja que for, vem do jeito que você Mais está. quand tu viens dans la Mas quando présence você de Dieu, chega aqui na presença de Deus, dis Seigneur, fala, Senhor, je ne veux pas eu não quero retourner tel que je suis voltar do venu. jeito que eu vim neste lugar. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Senhor. Alléluia. Amém. Que notre Dieu nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Je veux que tu prends Eu quero que você pegue quelques minutes. alguns minutos. Pose-toi la question, Coloca-te a pergunta. quelle est la température de ta foi? Qual é a temperatura da tua fé? Et pour le mesurer, E para poder medir, as-tu encore soif tens ainda sede? d'écouter la parole de Dieu, Ouvir a palavra de Deus? de méditer la parole de Dieu? Meditar a palavra de Deus? Ton cœur est-il encore disposé O teu coração ainda está disposto de recevoir la parole de a Dieu? receber a palavra de Deus? Es-tu encore persévérant Você ainda é perseverante dans la prière? na oração? Dans ta maison, tu peux vraiment prendre le temps toi seul Na tua casa você pode pegar um tempo, você et dire sozinho, non, je vais chercher la face de falar, Dieu. Senhor, quero procurar a tua face. Sinon, Senão, c'est pourquoi le Seigneur, por isso é que o Senhor, il nous a donné ce Ele message. nos deu essa mensagem. Il veut que tu te mets debout, Ele quer que você fique de que pé tu prends la décision e que pega a decisão. de dire Seigneur, Fala, Senhor, je me lève. eu me levanto. Je ne veux pas Eu não quero perdre ma foi. perder a minha fé. Quand Jésus viendra, Quando Jesus voltar, trouveras-tu la foi? encontrará fé. Ce n'est pas les œuvres Não são as obras qui vont nous amener au ciel, que vão nos levar no céu, mais c'est la foi. mas é a fé. Et vous savez, celui qui a la foi, Você sabe quem tem a fé? automatiquement, Automaticamente, il a une vie de ele tem sanctification. uma vida de santidade. Parce qu'il y a des gens comme ça, bah, pasteur, il y a sous sanctification. Porque muita gente costuma criticar pastor, já não pregam mais a santidade, a santificação. Molingi sanctification, bah, sabi no kokendeli felo. Vocês querem a santificação dizendo, vocês vão para o inferno. La A sanctification, santificação c'est mettre la parole de Dieu en pratique. é colocar a palavra de Deus em prática.
Tu n'as pas besoin de commencer à chercher qu'est-ce que je dois abandonner. Você não precisa procurar o que eu tenho que Non, abandonar ou não. toi pose-toi seulement la question, Você se pergunta qu'est-ce só, que Dieu me demande de faire? o que Deus me pede eu fazer? Si tu le fais, Se você fazer, toutes les mauvaises choses, todas as coisas ça va quitter par automaticamente elles-mêmes, vão fugir. sans faire beaucoup Sem d'efforts. você fazer nenhum esforço. Ne force pas dans ta vie Não chrétienne. esforça na tua vida cristã. N'amène pas une vie de double. Não leva duas vidas. Sois sincère devant ton Seja Dieu. sincero perante Deus. Alléluia. Amen.